O tarô, do ponto de vista estrutural, possui 78 lâminas, sendo que dessas 78 lâminas existe uma divisão de dois grupos, sendo o primeiro grupo constituído de 22 cartas e o segundo grupo de 56. Embora entendemos, pelo menos é o que é preconizado aqui por nós, no nosso espaço, que são 21 arcanos maiores e 57 menores. Bem, esse detalhe, essa informação, ela será tratada num vídeo futuro, mas para o nosso vídeo, esse entendimento de divisão de um grupo menor e um grupo maior é o que nos interessa no momento. Essa divisão em arcanos maiores e menores possibilita o entendimento de situações de maior expressão, de maior amplitude, que abarcam a vida do sujeito em determinado momento, ou que pertenceram a um momento, a uma experiência, ou estão presentes, o indivíduo está vivendo, ou determinadas circunstâncias abarcadoras, as quais o indivíduo precisa entrar em comunhão e sincronia, para que não tenha um tipo de vida de folha seca em meio a vendaval, ou seja, o indivíduo ter o entendimento que aquelas coisas estão acontecendo, não tem para onde fugir, como fugir, embora muitos tentem a porta da fuga, a porta do subterfúgio, tentam desesperadamente negar a situação, mas ela existe. Então ela está abarcando o seu momento. O mais inteligente de se fazer é sincronizar, entrar em comunhão com o momento. E essa atitude de enfrentamento passa pela experiência, a absorção da experiência, a interação inteligente, a qual o indivíduo vai ter várias situações, vai viver várias situações em que, em certos momentos, ele vai ser o professor, em outros o aprendiz. Mas, seja como for, o que nos interessa como mote para a gravação deste vídeo atual é a primeira carta após o start do louco. Porque se o louco é o 0 no tarô, a primeira carta que tem uma razão numérica de expressão, de início, será o arcano maior, número 1, chamado o mago. E ali nós temos uma mesa. Na iconografia da carta, caso vocês possuam um baralho em casa, vocês vão observar que existe uma mesa. E sobre esta mesa existem 4 artefatos, 4 apetrechos. Estes apetrechos vão ser os apetrechos que vão constituir o que nós chamamos de naipe nos arcanos menores. Dos arcanos maiores, desse primeiro grupo, nós chamamos de 22 cartas, sendo que dessas 22, aqui no nosso espaço entendemos como sendo arcanos maiores apenas 21, nós observamos objetos conhecidos por todos nós. Não há quem veja estes apetrechos, estes objetos, estes corpos e diga que seja outra coisa a não ser um bastão, um pau, uma espada, ou um facão, ou dependendo do tarô que você tiver, um espeto, ou seja, algo cortante. Terceiro objeto ou apetrecho, nós teremos taças ou copas e, por fim, um quarto objeto, um quarto elemento iconográfico, signo, que é uma moeda, ouros, ou pode também ter um outro desenho ali
que vai remontar essa ideia de ouro. Mas, se nós temos ali esses 4 objetos, apetrechos, que nos arcanos menores, que é esse grupo que tem um maior número de cartas, mas que diz respeito a detalhes dentro dessas circunstâncias maiores em que o sujeito experiencia e que ele precisa entrar em sincronia, ele precisa sintonizar, vocês vão perceber que cada objeto vai ter uma força, uma função psicológica por trás dela. Assim, nós teremos o paus como um objeto que é cilíndrico, pontiagudo. Nós teremos a espada como um objeto comprido, pontiagudo. Então, existe uma ligação entre esses 2 objetos que, no tarô, nós vamos dar o nome de naipes. Eles estreitam por causa da sua própria forma, ou seja, estreito, comprido e pontiagudo. Uma relação de significado e de polaridade, ok? Já os 2 outros objetos que, como eu disse, vão ser chamados de naipes nos arcanos menores, ouros e copas. Esses 2 naipes, o desenho está ligado a uma outra polaridade. Então, espadas e paus é uma polaridade. Copas e ouros é outra polaridade. Então, existem 2 polaridades presentes nos naipes. Bem, o naipe de copas é uma taça. A taça é uma estrutura, tem um designer, um desenho que é curvilíneo, que é arredondado. Copas é desta maneira, arredondado, curvilíneo, mais achatado, ou seja, diferente dos naipes de paus e espadas, que são estreitos, finos e alongados. Ouros, que pertencem à mesma polaridade do naipe de copas, é também arredondado, é curvilíneo e é menor, é achatado. Sendo assim, nós temos o entendimento que o naipe de paus e o naipe de espadas pertencem a uma polaridade ativa, uma polaridade de natureza penetrante. Copas e ouros é um naipe de polaridade passiva e receptiva, ou seja, ela é permissível de ser penetrada. Então, um polo penetra no outro, um polo complementa o outro, um polo cria uma fusão quando estão unidos. Há então um processo em qual, se nós levarmos para a esfera dos gêneros, teremos paus e espadas relacionado à polaridade de gênero. Aliás, desculpe, aí já não é mais polaridade, como eu disse. Se nós convertemos a ideia de polaridade, levando em consideração ainda a forma de desenhar, a forma de expressar esse naipe, nós teremos paus e espadas como sendo relacionados ao masculino e copas e ouros relacionado ao gênero feminino. Quando nós estamos numa tiragem
quando estamos numa leitura técnica do tarô, quando observamos o naipe de espadas e o naipe de paus, eles então têm uma ação de penetração, de ativação, de colocar algo, introjetar algo no meio, lançar algo. E essa ideia, do ponto de vista de polaridade, é diferente do ponto de vista de gênero. Mas, ainda assim, lembra a própria organização fisiológica nossa. Se a gente for pensar desta maneira, nós vamos entender, então, que em determinados tipos de tiragens afetivas, de natureza, até mesmo de assuntos referentes a uma intimidade, a sexualidade do casal, quando aparece paus e espadas, é uma referência ao organismo masculino, ao órgão genital masculino. Quando vemos copas e taças, é uma referência ao corpo da mulher, ao órgão, ao genital da mulher. Eu digo isso porque eu quero que vocês percebam que o tarô ele consegue abordar e ver vários detalhes, vários tipos de possibilidades de observar até mesmo o funcionamento da química daquele casal. Porque nós sabemos que sexo é vida. Quando o casal não consegue ter uma boa interação íntima, é natural que o namoro ou o casamento sofra um momento de esfriamento, um momento de pausa para reflexão, para entender o que está acontecendo cada um. É claro que isso é um reflexo de outros aspectos, mas quando estamos fazendo uma tiragem, dependendo da pergunta da pessoa, isso pode sair contextualizado a outras cartas, a esse grupo que nós chamamos de arcanos maiores, e nessa junção de ideias, demonstrar determinadas deficiências, determinadas dificuldades ou até mesmo determinadas doenças nesses órgãos, seja no órgão masculino, no órgão reprodutor masculino ou no órgão reprodutor feminino. Pode indicar em determinadas circunstâncias, se aparecer copas ou ouros, dependendo do arcano maior que sair, mediante a pergunta, é claro, uma possibilidade de doença no útero, nos ovários ou até mesmo na vaginal. No homem é a mesma coisa, algum risco de doença venérea, algum risco ou alguma possibilidade de problema na bexiga e no trato do próprio órgão, do próprio pênis do indivíduo. E isso é importante ser falado porque determinadas inflamações, determinadas possibilidades em que a gente às vezes vai levando o relacionamento e não percebe que determinada falha, determinada impotência, vamos dizer, o homem não conseguir ter uma ereção com maior potência e manter ela por mais tempo, pode ser um indicativo ali de inflamação, um indicativo de algum problema ligado a o órgão do indivíduo. E é importante quando um homem procura, uma mulher procura o tarólogo, e ele faz uma pergunta, e a pessoa vem fazendo uma pergunta ou falando que o casamento não está legal, e aparecem cartas que remontam à ideia de doença relacionados aos ases, e então sai um as de paus, um as de espadas, ou um as de copas, ou um as de ouros, conjugado com essas cartas de doença. Se a pergunta for relacionada à intimidade do casal, pode indicar sim uma possibilidade ou já uma ocorrência presente de problemas no órgão masculino ou no órgão feminino. Como que a gente vai identificar isso? Através
dessas duas polaridades, ok? Que nós vamos convertê-las em gênero. Então, para o gênero masculino, nós temos as de paus e as de espadas, falando sobre o órgão masculino, e copas e ouros sobre o órgão feminino. Às vezes a mulher fala assim, nós estamos tentando engravidar, nosso sonho é engravidar e não conseguimos engravidar. E aí é comum, às vezes, nós conseguimos, com a devida presteza e observação detalhada, na hora da interpretação, perceber que ali aparece um as, talvez de copas ou de ouros, denotando que existe um problema no organismo daquela mulher. E aí nós dizemos, olha, é importante você procurar um profissional porque existe um problema, uma dificuldade hormonal sua. E isso encoraja a pessoa a parar de ficar dando soco em ponta de faca, ou seja, tem os seus momentos de intimidade corriqueiro e não consegue engravidar. Isso pode levar os dois a um desligamento, a um esfriamento do relacionamento, quando na verdade, se isso é identificado no tarô, é só uma questão de pedir para que a pessoa vá procurar um médico competente, a médica perita nessa situação, porque realmente é uma questão ligada ao corpo, se não o dela, é como eu disse, temos que observar qual naipe vai aparecer ali, relacionado ao homem, porque também é muito comum as pessoas acharem que isso está relacionado somente à mulher, quando na verdade pode estar relacionado à mulher e ao homem, percebem? Às vezes o homem tem a liberação da substância pelo órgão, porém não tem ali o quantitativo ou não tem o funcionamento natural necessário para que possa a mulher haver a concepção. Então são os variados casos, cada caso tem a sua particularidade, mas eu estou trazendo esse tema para vocês para entender, para que vocês possam entender que na mesa do mago, e o mago, um dos fatores do mago é a capacidade. Uma das informações trazidas pelo mago é quando o louco, que é o 0, inicia sua jornada no mago, que é o 1, dá o seu primeiro passo em direção ao mundo, em direção àquele objetivo, e ele se sente capaz, é entender que aqueles 4 elementos, eles precisam estar em harmonia, tem que estar de uma forma conjugada, nem mais nem menos, ou em determinadas situações precisa haver mais elemento terra, mais elemento água, ou seja, são as combinações necessárias para que haja o equilíbrio e a junção de força necessária para que as coisas ocorram. Portanto, quando observamos essa questão da polaridade e a convertemos em gênero, respeitando a própria natureza do desenho, a forma do desenho, seja ela comprida, pontiaguda ou masculino, redonda e achatada ou feminino, nós conseguimos ali apreender e retirar uma informação de muito valor para aquela pessoa, para aquele casal, e salvar muitas pessoas do desligamento ou achar que não tem nada disso, ou às vezes procurar um médico muito tardiamente, que às vezes isso acontece. Então fica aí para vocês a dica, e esse vídeo é um vídeo que eu gravo para os tarólogos, mas se você acompanha o nosso canal e gosta de tarô, fique sabendo que isso é possível de ser visto e é desta maneira que nós vemos. É claro que aqui falei muito por alto, não disse com todas as letras como o mecanismo detalhado disso, mas parte desse princípio. É por esse caminho que nós observamos fazendo essa correlação, certo? Bem, foi um prazer ter exposto mais esse tema a vocês. Até a próxima.